Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje veremos mais um item da mensagem desta semana, o lugar da edificação do templo. À medida que a santificação pela palavra ocorre em nosso ser, Deus nos confirma como trabalhadores da última hora. Se, no entanto, estivermos sob o cativeiro babilônico, Deus não nos poderá convocar para a tarefa final de concluir esta era. Por isso, devemos livrar-nos de toda a natureza de Babel, como busca por conhecimento, prestígio e vanglória. Na igreja, na realidade do reino dos céus, não há espaço para tais ambições. Nosso exemplo é o Senhor Jesus, que nunca procurou sua própria glória, mas a glória de Deus que o enviou. Como servos, estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nosso desejo deve ser o mesmo do coração de Deus. Por isso, Ele precisa purificar nosso coração. Essa é uma luta que perdurará até o fim dos tempos, quando os vencedores participarão da batalha final. Naquele tempo, seremos a noiva já apta para se casar com Cristo. O noivo e sua noiva lutarão na batalha do Armagedon, no Vale do Cedron, entre o Monte das Oliveiras e o templo. O cordeiro pisará com os dois pés, um ao norte e outro ao sul, sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá em dois, formando um vale. E o remanescente do povo de Israel, encurralado pelas nações, fugirá a salvo pelo vale. Assim serão derrotados o anticristo e seus seguidores, liderados pelos 10 reis. À luz do livro de Daniel, a batalha do Armagedon marcará o término da Babilônia e das leis de Babel. Restará apenas o reino de Deus. Na interpretação do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua enorme representa a totalidade do governo humano que, começando com Nimrod, prossegue independente de Deus até os dias de hoje. Mas surgirá uma pedra que ferirá os pés da estátua e a destruirá, e o vento levará o resto como se leva a palha no estio. No fim, não sobrará nenhum vestígio da estátua. Essa pedra, por sua vez, se tornará uma grande montanha, que será o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, como permanecer em Babel? O reino babilônico será destruído. Portanto, querido ouvinte, fique do lado do reino dos céus, que subsistirá para sempre. Vale a pena hoje restringir nossa carne, não permitindo que elementos babilônicos vivam em nós, nem na vida da igreja. Ao contrário, vamos deixar a palavra nos limpar e santificar. Vejamos agora como surgiu o sentimento da construção do templo e a que se destinava. O primeiro templo foi idealizado pelo rei Davi. Este disse ao profeta Natã, que morava em casa de cedros enquanto a arca de Deus habitava numa tenda. O profeta, porém, sem buscar o Senhor, respondeu a Davi que fizesse tudo quanto estivesse em seu coração. O Senhor, naquela mesma noite, afirmou a Natã que nunca pedira a ninguém que lhe edificasse casa de cedro, mas fez uma profecia. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Aqui vemos, edificará uma casa ao meu nome. Ou seja, não é que Deus fisicamente habitaria ali, mas colocaria seu nome como testemunho. Embora o rei Davi tivesse no coração o encargo de edificar uma casa ao Senhor,
Deus profetizou que Salomão, seu descendente, lhe edificaria uma casa que seria o templo em Jerusalém. Quando Salomão foi definido como sucessor de Davi, este lhe disse: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do meu reino sobre Israel. O templo, então, foi construído por Salomão na eira de Araúna. A eira de Araúna, um jebuseu, foi comprada por Davi para nela levantar um altar e fazer sacrifícios a Deus, a fim de interromper uma praga sobre Israel, consequência de um pecado do rei. Davi pecou ao ordenar que se levantasse um censo sem necessidade, já que tudo era dele. Com isso, a vaidade de saber o tamanho de seu poder foi exposta e, como disciplina, Deus mandou o rei escolher o castigo. Arrependido, Davi escolheu cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, e não nas dos homens. E assim enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Angustiado, o rei orou a Deus: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Deus perdoou Davi e por meio do profeta Gade disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Araúna quis doar tanto a eira como os bois, trilhos e a peragem para o holocausto, a fim de que a praga cessasse. O rei recusou a oferta e pagou-lhe o preço. Assim, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Na eira de Araúna ou de Ornã, mais tarde foi edificado o templo. Querido ouvinte, todos esses versículos mostrados de 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21 e 22 são preciosos para comprovar onde foi edificado o primeiro templo. Depois de oferecer sacrifício ao Senhor, Davi concluiu: Este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar do holocausto para o povo de Israel. Em seguida, o rei considerou: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Salomão edificou o templo, mas foi Davi, seu pai, quem preparou todo o material para a sua edificação. Querido ouvinte, agora vamos à pergunta: como foi escolhido o terreno para a edificação do templo? Compartilhe conosco a sua resposta. Que Deus lhe abençoe.